Olá, sejam bem-vindos ao canal Tenha Medo. Meu nome é Tassiana e eu vou contar para vocês uma história. Especial Dia das Crianças. Tenha medo. Tá. Antes de eu contar para vocês uma história, eu gostaria de mostrar para vocês um canal amigo e parceiro aqui do canal Tenha Medo. É o canal Amigo Sobrenatural da Paula Winchester. Bem, gente, ela tá parada por um tempo por problemas particulares, mas já ela está de volta com novos vídeos. Bem, gente, eu quero pedir desculpa a vocês novamente, porque o vizinho tá mexendo em obra de novo. Hoje é domingo, de manhã bem cedo. Mas mesmo assim ele tá mexendo em obra, então se tiver algum barulho de fundo é a obra do vizinho. Esse relato que eu vou contar para vocês é um relato pessoal. Como quarta-feira é Dia das Crianças, eu vou contar relatos envolvendo crianças. Então esse relato é pessoal, é da minha mãe e dos meus tios. E essa história aconteceu no Ceará, em Campos Sales. Minha mãe foi morar num local chamado acampamento. Dizem que esse local, até hoje, ele é mal assombrado. Há aparições de objetos estranhos, aparição de luzes, lobisomens, fantasmas, essas coisas. Mas a história que eu vou contar sobre minha mãe é sobre uma mulher fantasma e seu filho. Bem, muito antes do meu avô ser nascido, ali naquele local, havia um casal de roceiros. O homem era muito, mas muito ciumento e grosseiro. Dizem que ele já chegou até mesmo a matar outro homem por causa do ciúme que ele tinha da mulher. E a esposa dele era muito bonita, pele clara, olhos verdes, cabelos negros, lisos e um corpo muito bem feito. Essa mulher teve um filho. Olha só, gente, que doentio. Ele passou a ter ciúme do filho com a mulher. O que ele fez? Pegou a criança, já com mais de um ano, criança já andando, levou para a mata e matou. A mulher, desesperada, sem saber o que ele tinha feito com a criança, correu e foi até a cidade. Da casa dela até a cidade, ela levou praticamente a tarde e a noite, chegando lá de madrugada. Ela bateu na porta do padre, que já estava deitado, e contou. O padre, sabendo do histórico do marido dela, foi com ela até a casa do delegado, onde o delegado formou uma junta de homens e foram até a residência daquele homem. Eram soldados e homens da cidade que foram armados, alguns de carro, né, que era raridade naquela época, outros de cavalo. Encontraram ele já de manhã, não muito cedo, para você ver como era longe, tomando um café e fumando um cigarro tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Aí perguntaram pela criança. Aí ele falou que a mulher tinha deixado a criança no meio do mato. Só que as pessoas, elas sabem quando... Só que naquela época era mais fácil de identificar
quando uma pessoa tinha índole ruim. A pessoa se apresentava logo pelo olhar. E as pessoas sabiam que ela era uma boa mãe, que ele não prestava. Então foram procurar por essa criança. E um caboclo lá, que estava ajudando na bucha, achou o corpo da criança, já morta, com uma enxadada na cabeça. Inclusive a enxada estava ao lado do corpo da criança. Ele foi preso, a mulher ficou desesperada e no enterro a mulher amaldiçoou a casa. Disse que ninguém moraria ali, aquela terra não daria nenhum plantio mais, ressecaria e os animais não procriariam e nem sobreviveriam. Ela voltou para casa para buscar algumas peças de roupa para voltar para a casa da família dela. E o homem foi solto, porque naquela época, até hoje, né, as leis existem leis, mas não existe a justiça que seria o certo de se fazer. E naquela época, o infanticídio era uma coisa quase como legal, entre aspas. Quando ela chegou em casa, tem duas versões. Ela encontrou com ele e ele a matou enforcada no mesmo local que ele matou o menino, ou ela chegou em casa e se desesperou e se suicidou. Essa é a história que o povo local conta do que aconteceu. Depois esse homem ficou louco, tirou a roupa, ficou andando pela mata, e o povo foi dando falta dela, porque ela foi para buscar as coisas dela e não voltou. Então lá foi o delegado e outras pessoas procurar por ela e por ele. Encontrou ele nu, andando pela mata, assustando as pessoas que estavam passando na estrada, e resolveram prendê-lo. E encontraram ela morta, enforcada, tiraram ela dali. Aí o povo não sabia se ela se suicidou ou se ele matou ela, porque ele falava duas coisas, dava duas versões, que encontrou ela morta, ou então que ele tinha matado ela. Ninguém sabe até hoje a versão certa dessa história. E como ela tinha dito no enterro do menino, ela jogou também uma praga em cima dele, dizendo que ele morreria fartos de dias, porém sem um pingo de juízo. Ele foi levado para o juazeiro, todo amarrado como louco, e do juazeiro ele foi encaminhado para Fortaleza, onde ele morreu muito idoso e completamente louco. Bem, aqui acaba uma parte da história. Bem, a casa foi vendida 4 vezes. 4 famílias tentaram morar ali, mas não conseguiram. Com choro de neném, com lamentos de uma mulher chorando, dizendo que precisava dar um mamar pro neném. Batia na porta. Coisas estranhas aconteciam na casa. Animais morriam. Nada que se plantava vingava. Não havia plantação. Então o povo ia se mudando. Por final, acabou-se que a casa foi completamente abandonada. Então ficou, como minha mãe diz, só um monturo, porque conforme foi passando o tempo, foi se deteriorando a casa. Essa mulher aparecia na estrada, parava quem estava de carro, de bicicleta, de cavalo, parava no desespero, se era de dia ou de noite, chorando, procurando pelo filho.
A pessoa ia seguir ela pela mata, ela ia até o local onde a criança e ela havia sido mortas e desaparecia. Então ficou essa lenda nesse local, quer dizer, uma lenda entre aspas, né? Porque aconteceu alguma coisa ali, porque aquela assombração aparecia mesmo. Então vamos agora contar o que aconteceu com a minha mãe. Essa mulher apareceu para minha mãe várias vezes. Minha mãe era criança. Por volta de 5, 6 anos de idade, minha mãe não estudava. Minha mãe labutava junto com meu avô e minha avó para ajudar. Naquela época era um luxo a criança ir para a escola. E meu avô encheu 2 sacos de feijão verde debulhado, botou no burrico e falou para ela: vai até a cidade, no mercadinho, faz essa entrega, que depois eu vou buscar mercadoria. Mercadoria era tecido, linha, essas coisas para minha avó fazer roupa para eles. Porque comida mesmo eles tinham plantação, eles tinham frango, eles tinham porcos, eles tinham patos, eles tinham cabras, então feijões, milho, eles tinham essas coisas, faltava pouca coisa. Além de tudo, havia um açude onde eles pescavam, então faltava muito pouco assim de comida, a comida era mais natural. Pegou o jumentinho que o meu avô tinha colocado 2 fardos de feijões verdes e foi entregar. No caminho, era um caminho de terra batida, mas tinha muita poeira, e de um lado era mato e do outro também era mato, e tinha muitas árvores também. Então a minha mãe, ao passar por ali, de repente o burrico empacou. Não deu tempo nem dela falar, reclamar com o burrico. A mulher passou na frente da minha mãe, cantando. Uma música assim, algo parecido. E a minha mãe ficou catatônica, olhando aquela mulher passar. Uma mulher alta, muito bonita, branca, cabelos negros, olhos verdes e uma marca no pescoço, os cabelos para trás, cabelo grande. E antes dela entrar na mata, ela deu uma parada, olhou para minha mãe e disse: essa menina, você nunca viu gente não, né? Minha mãe não falou nada. Ela pegou, entrou na mata, sumiu. E depois que ela sumiu na mata, o burrico foi levando a minha mãe. Ela não tinha reação, ela ficou totalmente paralisada do medo que ela teve. E aquela canção foi seguindo a minha mãe até quase a cidade, aquela mulher cantando no meio do mato, só que ela olhava e não via nada. Ela muito assustada. Chegou até o mercadinho, aí o dono do mercadinho pegou os feijões, perguntou a ela se ela queria um prato de comida, se queria água. Minha mãe não respondeu. Dali mesmo minha mãe voltou, chegou de tarde na casa de minha avó. Ao chegar na casa de minha avó, ela ficou parada um bom tempo no terreiro. Aqui as pessoas falam assim, quando fala terreiro, as pessoas falam assim, terreiro espírita, terreiro de ritual. Mas lá terreiro é quintal, né? Aonde que pertence à casa da pessoa. E ela ficou parada ali um bom tempo. Foi quando minha avó saiu e viu ela parada ali segurando a cordinha do burrico sem reação nenhuma. A minha avó correu para acudir ela e sacudiu ela e perguntou: Fala, Didi,
que você tem? O que houve, Didi? Vara-me, meu Deus do céu. Vara-me, meu padrinho padecido. O que aconteceu? Ô, Pedro! Pedro, vem cá, Pedro. Aconteceu alguma coisa com a nossa menina. Bem, o apelido da minha mãe era Didi. E o nome do meu avô era Pedro. E o nome da minha avó era Januário. Mas todo mundo chamava ela de Ginu. Então meu avô saiu dali. Meu bisavô, pai dele, era benzedor. E ele sabia de algumas coisas. Ele foi lá, catou umas ervas, fez um banho e deu na minha mãe, para minha mãe se acalmar e dormir. Minha mãe não comeu, não bebeu. De manhã bem cedo, meu avô pegou minha mãe e levou até um benzedor próximo à cidade, para que ela fosse benzida. Depois que o benzedor benzeu ela e rezou, ela se interrompeu em pranto, chorou muito e contou o que havia acontecido. Então o benzedor aconselhou ela: caso você volte a vê-la, a única coisa que você vai fazer é orar um Pai Nosso, orar um credo, uma Ave Maria. Orar um Pai Nosso, orar um credo e uma Ave Maria, até você chegar ao seu destino, para que ela não lhe acompanhe, para que ela não lhe assombre. Ela não faz mal, ela só assombra. Só isso, meu filho. Essa foi a primeira aparição dessa mulher para minha mãe. A minha mãe pastorava as cabras e ela tinha que ter todo cuidado, porque se faltasse uma cabra, ela levava uma pisa. E no mato tinha muitas... tinha cobra, tinha gato do mato, e ela tinha que ter muito cuidado. Ela andava com a vara para espantar esses bichos. E o meu tio José tinha 2 aninhos. E minha mãe começou a levar ele para ele ir aprendendo a função, né? E meu tio Zé brincava com criança, um menino. Mas minha mãe não via, só quem via era meu tio Zé. E ele dizia que o menino tinha mais ou menos a idade dele, só que menorzinho um pouquinho, bem branquinho, cabelinho bem pretinho, olhos verdinho e uma cicatriz que ia de um lado da cabeça a outra. Dizem que era um menino que o pai matou. Essa segunda aparição, só que não apareceu para minha mãe, apareceu para o meu tio, que já é falecido, meu tio José. Bem, passou-se um tempo, a minha avó foi lavar roupa no açude, levou as crianças para se banhar e para também tomar um banho. Estava muito quente naquele dia. E depois que minha avó lavou as roupas e tudo, fez aquele balaio de roupa, botou na cabeça, vinha segurando o menorzinho, a minha mãe vinha segurando o neném e elas iam voltar para casa. E de repente essa mulher passou na frente da minha avó, na frente da minha mãe e do meu tio José. Passou ela segurando o nenenzinho e cantando. E minha avó viu a marca no pescoço da mulher e viu a cicatriz no rosto do menino. O menino sempre risonho, brincando, rindo e ela cantando. E a minha avó começou: vale-me, meu Deus, vale-me, meu Senhor, vale-me, minha Nossa Senhora, vale-me, meu Padrinho Padecido, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito vossa vontade, assim na terra como no céu. E elas foram para casa. E aquela mulher foi seguindo, cantando. E enquanto elas estavam caminhando para casa, naquela estrada de terra, onde havia muito mato de um lado, muito mato de um outro, aquela mulher continuou seguindo elas um bom tempo, até que elas pararam de ouvir a mulher cantar.
Quando chegou em casa, minha avó contou pro meu avô. Meu avô não acreditava muito nessa história, não acreditava nisso. Outra experiência que minha mãe conta, nessa, o meu avô estava junto. Eles estavam indo para a cidade porque era festa, e lá eles iam ficar na casa de uma comadre da minha avó. Bem, essa experiência aconteceu com todos. O meu avô, com minha avó, com meus tios. A minha avó estava grávida e eles iam para a cidade, que ia ter festa, e eles iam dormir na casa de uma comadre da minha avó. Havia uma família que se mudou para lá, perto, não muito perto, é um perto, assim, quando eles dizem perto, é um perto quilômetros de distância, não é um perto, é um perto bem longe. Vocês entenderam? Tinha uma família, eles tinham um filho que era completamente louco. E ele era grande, violento, batia nos pais, e os pais já eram bem idosos, e ele vivia amarrado. Naquela época não tinha muito recurso, não tinha psiquiatra para cuidar dessas pessoas. E os pais não conseguiam interná-lo. Então, ele ficava amarrado, só era desamarrado para tomar banho, comer alguma coisa, fazer necessidade, essas coisas assim. Só que numa dessas o cara fugiu. E ele era muito violento. Então, meus avós e minha mãe, meus tios estavam vindo nessa estrada. E de repente, meu tio José olhou para trás e falou: "Ixi, maninha, vem o doido." Eles olharam para trás, viram que o rapaz vinha babando, fazendo gestos. Aí meu avô, ele tinha o dobro do tamanho do meu avô, tanto de altura como de largura. Meu avô pegou um pedaço, uma tora de pau que ele achou por ali, e mandou minha avó correr na frente com as crianças. Que minha avó estava grávida, já estava com barrigão. Mas antes do meu avô tomar alguma atitude ou do louco avançar, ela passou entre meu avô e o louco. Passou, cantando. E aquele homem louco acabou seguindo ela pela mata dentro. E aí foi um alívio, né? Aí meu avô voltou para acompanhar minha avó, que já estava um pouquinho mais na frente, mandou que ela parasse de correr, e eles foram para a cidade. E esse rapaz que era louco, ele ficou perdido dias nessa floresta. Quando ele foi achado muito debilitado, que ele teve que ser internado. Aí sim, a mãe dele conseguiu interná-lo em um manicômio. Mas o meu avô, mesmo assim, não queria se mudar dali. Minha avó queria, minha mãe chorava, porque minha mãe tinha muito medo, e aquele local era muito assombrado. Minha mãe chegou a ver lobisomem, minha mãe chegou a ver um rugaru em cima de uma árvore. Coisas que minha mãe conta, assim, que são assombrosas. A minha mãe conta que à noite havia uma bola de fogo que quicava, quando ela vinha no caminho, quicava na frente dela, e quicando parava lá na frente. Quando a minha mãe se aproximava dessa bola, essa bola quicava e parava mais lá na frente, e assim até ela chegar em casa. Outras vezes, quando eles estavam debulhando feijões e eles moravam num lugar um pouco alto, dava para ver o açude. Eles viam essa bola de fogo passar por dentro da água, para lá e para cá. E o açude era muito grande. E eles não sabiam como é que uma bola de parecer pegar fogo estava dentro da água e não se apagava.
coisa muito misteriosa. E eles tinham muito medo de ficar ali, porque também havia ali no acampamento a história de um povo cigano que foi massacrado. Então aparecia muita sanfona, muita conversa, pessoas conversando, dançando, era um arrasta-pé a noite toda. E a minha mãe tinha muito medo disso. Minha mãe, meus tios, minha avó, mas meu avô não. Mas aconteceu alguma coisa com meu avô durante esse tempo, que meu avô teve tanto medo, que meu avô largou tudo, pegou minha avó estava até de resguardo de um outro tio meu. Minha avó teve muito filho, hein, gente? Não tinha TV, fazer o quê? Fazer filho. Então, meu avô pegou minha avó de resguardo, jogou em cima do burro e se mandou para a cidade e nunca mais voltou lá. Ele mandou um primo dele ir buscar as coisas dele, da família, que era pouquinho, era rede, era panela, essas coisas assim. Pobre naquela época não tinha muita coisa também. Então, gente, essa é a história que a minha mãe conta, meus tios contam, alguns já partiram, já se foram, e fica aí para vocês como especial de Dia das Crianças. Eu espero que vocês tenham gostado. A minha mãe conta que ela lembra até hoje da bola de fogo, do lobisomem que ela viu, do rugaru que ela viu em cima da árvore, da mulher assombrada, do irmão dela brincando com um menino que já estava morto. E eu creio sim que não é fantasia da minha mãe, porque tem lugares que, sei lá, é amaldiçoado, atrai alguma coisa ruim, atrai coisas ruins, não atrai coisas boas. Bem, gente, esse é o relato da minha mãe. Ela não quis aparecer no vídeo porque ela é muito tímida, mas ela conta sim que ela viu, e é verdade. E ela tem os meus tios para provar. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever. Dá o like aí, gente, se gostou do vídeo. Não se esqueça de comentar. Se você tem história igual ou conhece alguma história dessa mulher, ou dessa bola de fogo, ou de algum lobisomem, poste aí nos comentários, ou então vai lá na nossa página lá no Facebook, Histórias e Relatos, que tem a Rosalba Caetano, a Luciana, o Ed, que são moderadores, que vão te tratar muito bem. Bem, gente, para vocês, um feliz Dia das Crianças antecipado. Todos nós somos crianças. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Não se esqueçamos de ter medo.